Olá, pessoal. Prazer pelo contato. Olá, pessoal. Muito prazer pelo contato. Mais uma live, mais um assunto interessante, mais uma correlação que nós podemos estabelecer com a terapia floral. Então, pegarmos desafios, conflitos existenciais bem frequentes e traduzir os desagrados, os desafios, as dificuldades em buquês de flores, com muito prazer. Muito prazer pela presença de todos vocês e vão me informando aí de onde vocês estão, qual localidade. Sintam todos muito bem-vindos. E como é sempre o nosso propósito, que esta reunião, que esta associação tenha o objetivo didático, mas, acima de tudo e, sobretudo, que funcione também como uma meditação, que funcione como uma oração que venha trazer luz e clareza para todos nós, consequentemente, para a nossa humanidade. Então, coloque aí, pessoal, de onde vocês estão, para que possamos interagir. O assunto de hoje, como já foi anunciado, é relações abusivas e terapia floral. Vamos, então, costurar os desafios que podem estar passando aquele que está vivendo uma relação abusiva com as possibilidades que os florais de Minas apresentam no sentido de tratar dessas questões. E considerando, então, um relacionamento abusivo, um relacionamento tóxico, nós não devemos pensar só em relacionamento entre pessoas, mas pode ser relacionamento também com algo, um vício, por exemplo. Pode ser um relacionamento com uma ideia, um dogma, uma emoção de baixo nível. Mas nesta noite nós vamos focar no relacionamento abusivo, na relação tóxica que pode ser desenvolvida entre pessoas. E neste sentido aí, fica mais assim fácil percebermos e fica mais estreita a toxicidade quanto mais afeto envolver. Já explico bem. No sentido de é menos difícil termos uma relação, aliás, falando de outra maneira, é mais fácil termos uma relação tóxica com aquela pessoa com quem nós mantemos mais afeto do que com a pessoa que menos mantemos. Então, no relacionamento afetivo, relacionamento de parceria afetiva, a relação tóxica se torna muito mais fácil. Por quê? Porque envolve intimidade também. Mas vamos lá então, considerando as várias questões e ao mesmo tempo trazendo luz. E no sentido de trazer luz, conectar com a luz, o nosso objetivo aqui nesta noite, e deve ser sempre também essa postura do terapeuta floral, é de não traçar julgamento, de não criticar a pessoa que está passando por uma relação tóxica ou um relacionamento tóxico doentio, mas sim buscarmos luz para clarear, para, através da luz, tudo se fazer em harmonia. Outra vez vem aquele axioma, que também é um mantra: deixe a luz agir. E nesse sentido aí, pessoal, nós falamos então de um ponto importante na postura do terapeuta: a não crítica, o não julgamento. Porque desta maneira, o terapeuta pode aproveitar o processo, qualquer que seja o processo ali que está sendo vivenciado, qualquer que seja o processo que está sendo tratado, para aproveitar
como uma experiência para ele mesmo. Assim, vendo aquela situação projetada no seu cliente ou paciente, como queira utilizar o termo, mas sem julgamento, sem crítica, o terapeuta pode aproveitar esta possibilidade para aprender e não ter que passar por uma experiência dolorosa a fim de aprender aquilo que está ali diante dele. Este tema, esta questão, será tratada no sábado por mim, por Breno e por Rodrigo no curso online Saberes e Fazeres do Terapeuta Floral. Esse curso acontecerá ao vivo, online, no dia 25 de abril agora, e muitos que estão aqui nesta live de hoje presentes já estão inscritos para esse curso, com muito prazer. Mas aquele que deseja também há ainda a possibilidade de se inscrever. Curso Saberes e Fazeres com Breno Marques, Rodrigo Campos e comigo, no sábado que vem. Pessoal, e também no final de junho eu ministrarei um curso e avisarei para vocês, também online, ao vivo, que é a terapia floral no equilíbrio dos chakras, que é o tema também do livro que eu e Ignis estamos terminando de escrever. Beleza. Já que está na parte dos avisos aí, lembro a vocês que hoje foi postado no nosso canal Florais de Minas no YouTube um vídeo muito didático sobre a essência floral cóffea. Essência floral feita das flores da cóffea arábica, o café. E observem aqui que majestade, que majestosa é essa flor. Muito maravilhosa, as flores do café, da cóffea arábica, que trabalha na robotização, essa questão bem atual aí do sistema, né? Beleza. Então fica esses avisos aí. Enquanto eu estiver falando aqui, nós vamos ilustrando também este tema com flores. Mas considerando então, voltando aí dando a sequência, e aqui eu seguirei uma didática para que o tema seja bem exposto e ao mesmo tempo ilustrado com as possibilidades terapêuticas, com as essências florais. E neste sentido aí, o relacionamento abusivo, a relação abusiva, ela tem, como tudo tem, sempre um objetivo de ensinar. Mesmo que o indivíduo esteja sofrendo, esteja se sentindo massacrado no relacionamento abusivo, ele está aprendendo. Só que pode esse indivíduo fazer um acordo com ele mesmo de não precisar de aprender pelo sofrimento. Nesse sentido aí também, pessoal, já compartilho com vocês a nossa prática cotidiana aqui na nossa casa, que eu disse para vocês que essas lives também são para isso, para compartilharmos estudos, mas também práticas positivas do cotidiano que podem favorecer o requinte da existência. E nesse sentido aí, para sairmos dessa polaridade, dessa questão de ter que aprender com sofrimento e convertermos o aprendizado na sabedoria, vai um precioso mantra. O mantra, como vocês sabem, são palavras poderosas que acabam por criar uma egrégora que aí vai funcionando de maneira autônoma, pela repetição. O mantra pode ser uma palavra, pode ser uma frase, um parágrafo ou até um texto, e vai já nesse sentido. Suavizamos nossa existência. Pela sabedoria é que vem nossas experiências. Então esta é a maneira de convertermos, de fazermos uma alquimia em todos os processos, no sentido de sentirmos cada vez mais a existência com suavidade e aprendermos com sabedoria. Sincronizando este mantra com o tema da live de hoje, de qualquer maneira, em qualquer relacionamento, o indivíduo está sempre aprendendo.
Mas se ele observar e criar o acordo próprio de não querer aprender através do sofrimento, ele vai sair desse tipo de relação. Sair desse tipo de relação no sentido de até perceber a modificação na relação, se isso for possível. Tá. Nesse sentido, também deve, primeiramente, o indivíduo estar ciente de que um relacionamento deve ser para garantir, para trazer o bem-estar. E tantas vezes o relacionamento entra numa questão abusiva porque o pressuposto daquela relação não é o bem-estar. Mas é cada um dentro do relacionamento brigando com o seu ego. E vamos considerar também, pessoal, que há sempre um conluio, há sempre um acordo, qualquer que seja a relação, mas há sempre um acordo entre o abusador e a pessoa abusada. Um acordo que muitas vezes é inconsciente, mas ninguém é mesmo que inconscientemente, é preciso, para desfazer esse acordo, uma percepção. Só que também, numa relação abusiva, muitas vezes o indivíduo está como se estivesse com um véu na frente dos seus olhos e não percebe. É como se estivesse, entre aspas, enfeitiçado. E como em todo o processo de, entre aspas, enfeitiçamento, só depois que o feitiço se desfaz é que ele vai perceber então a situação. Beleza. Então, pessoal, muito prazer aí. Vão colocando os nomes de onde estão para que possamos interagir também. E dessa maneira, hoje vou utilizar aqui para ilustrar a carta das flores. São as várias possibilidades dos florais de Minas, apresentada aqui em forma de fotos, que são as várias essências florais, como vocês sabem, e para o que não sabe, já fica dito, são 133 soluções estoques nos florais de Minas, sendo elas feitas a partir de 108 flores diferentes. Então, são 108 flores diferentes que compõem, então, as 108 essências florais, mais 25 fórmulas compostas, que dá 133. Bom, pediram para repetir o mantra, vai aí. Suavizamos nossa existência. Pela sabedoria é que se dá nossas experiências. Suavizamos nossa existência, pela sabedoria é que se dá nossas experiências. É um acordo que nós devemos e podemos fazer conosco a todo momento, no sentido de acionarmos a sabedoria para o aprendizado. Não resta dúvida que o sofrimento é uma excelente escola, que a dor é uma excelente escola. Mas não precisamos necessariamente de sofrer, de sentir dor para aprendermos. Só que este é um acordo que deve ser feito com muita franqueza, com muita autenticidade do indivíduo para com ele mesmo. E nesse sentido aí também, costurando essas questões ao relacionamento, nós já vimos que todo relacionamento obedece um conluio, um acordo, consciente ou inconscientemente esse acordo está liderando o relacionamento, mas quando o indivíduo desenvolve a
própria conversa consigo mesmo, ou seja, o solilóquio, que foi tanto comentado em outras lives aí. Quando desenvolvemos o solilóquio, fica cada vez mais difícil nos envolvermos em relacionamentos abusivos, seja qualquer que seja a forma de relacionamento, com pessoas, com coisas, com pensamentos, com emoções, com vícios outros diversos. Então, a situação de solitude, o que tem relação com solidão, mas é somente quando nós entramos em contato com a nossa solidão é que podemos acionar também a nossa solidariedade. Se queremos ter uma relação solidária, é importante termos desenvolvido a solitude. E a solitude implica também em sabermos conversar com nós mesmos, em sabermos auto-observarmos. Só que esta tende, então, a ser uma maneira que, além de garantir bem-estar em várias outras questões da existência, também vai favorecer a nossa percepção com relação à nossa direção nessa existência. E assim fica bem claro, fica bem fácil nos conduzirmos. Porque tantas vezes também o envolvimento num relacionamento abusivo se dá pelo fato do indivíduo não conseguir viver sozinho, viver em solidão, viver solitário. Agora vamos pegar essa palavra solitário, que vem do grego e quer dizer unificado, quer dizer, não que ela venha do grego, ela tem relação no grego, na língua grega, com unificado. Um verdadeiro relacionamento, um relacionamento pleno, pode ser desenvolvido quando o indivíduo consegue viver solitário, estado de solteiro. Porque então, neste sentido, haverá a possibilidade de compartilhar com o outro, já que solitário é unificado, inteiro. E essa é a possibilidade também, então, de não criarmos dependências, porque um relacionamento abusivo também vem das dependências. Então, o trabalho interno é, nesta e em todas as questões, o pressuposto básico e fundamental. Assim também, nós vamos perceber que quando o indivíduo está esforçando demais para que o relacionamento dê certo, já há algo errado. Não precisamos de esforçar para que o relacionamento dê certo. O relacionamento vai mostrar o que ele realmente é. E no que diz respeito ao outro, porque o relacionamento também envolve o outro, nós não estamos sob o controle da relação do outro. Agora, o esforço que nós devemos ter, mas deve ser um esforço leve, delicado, suave, sem cobranças, sem exigências, mas com atenção, como se diz, orando e vigiando, é o esforço de nos autocalibrarmos, de nos autotransformarmos. Porque esta é a garantia para nós nos relacionarmos com formas aprimoradas de existir. Seja qualquer que for o nível de relacionamentos. Bom, e também com relação ao modelo que buscamos de relacionamento, isso também pode mapear, pode direcionar se há uma tendência ao relacionamento abusivo ou não, a contrair um relacionamento abusivo ou não. Então, vale observarmos aí de onde vem o nosso molde de relacionamento. Se é da mídia, se é da música convencional, porque tudo isso aí dita molde.
A música tem um poder muito grande de influenciar, principalmente nas relações afetivas. E isso foi mais ainda naquela época que as músicas eram mais românticas. Na década de 60, na década de 70. Agora elas já saíram um pouco desse tom, mas ainda continuam registrando questões de relacionamento. Então, se o molde do indivíduo está baseado na mídia convencional, na música, realmente não se pode esperar um relacionamento libertador, um relacionamento que dá garantia de bem-estar, porque o molde está distorcido. E vamos percebendo então as causas que podem estar por trás do fato de alguém acionar um relacionamento abusivo. Sem dúvida nenhuma, a baixa autoestima, a falta de autonomia, o sentimento de menos-valia é uma questão aí que é muito contemplada. Nesse sentido, os Florais de Minas apresentam como possibilidade o trabalho na questão aí de se autovalorizar, de reconhecer o próprio valor. E em se tratando das nossas várias possibilidades, eu posso apresentar aqui várias. Mas vamos lá. O Stimulis, essa essência que trabalha na autoestima e expressão, favorece consideravelmente, já que na sua composição nós temos essências florais poderosíssimas, como por exemplo, vamos pegar aqui, ó, e ela vai aparecer outra vez. Ela já foi comentada em outras lives, mas ela aparecerá novamente. Trata-se da essência floral Ruta graveolens, feita das flores da arruda. E se existe, pessoal, uma essência floral favorável para acionar a nossa autonomia, esta essência floral dentro dos Florais de Minas é Ruta. Naturalmente, outras também favorecem, mas essa daqui é clássica nesta questão. E já enfatiza aí um detalhe bem didático que pode nos ajudar a perceber isto. Para esta planta, apenas um nome popular é conhecido. Ruta graveolens é o nome científico, arruda é o nome popular. Para as várias outras plantas, pelos estudos, nós vamos perceber vários nomes populares. Para esta, não. Apenas o nome arruda, o nome popular, é suficiente. E o cheiro dela, o perfume dela é muito característico mesmo. Não se compara a nada. Além do fato desta planta ser muito carregada de personalidade. Personalidade que é representada nela pelo aspecto do excesso de clorofila. É uma planta que as folhas se realçam nem tanto pelo verde, mas é um tom meio acinzentado. Devido ao excesso de clorofila, as suas folhas ficam uma tonalidade super verde, além do verde. A clorofila está para o reino vegetal, como a hemoglobina está para o reino animal. Plantas ricas em clorofila favorecem a hemoglobina. Se favorece a hemoglobina, favorece o sangue. Se favorece o sangue, favorece o eu, a autonomia. Eis aqui uma essência floral fundamental na composição da fórmula floral do terceiro chakra. E nesse sentido aí também de trabalhar em relacionamento abusivo, o terceiro chakra precisa estar bem organizado. Porque se nós formos observar, em se tratando do sistema dos chakras, é uma deficiência no terceiro chakra que nos faz aceitar o que não é favorável para a nossa existência. Bom, mas vamos lá também, né? Porque esta personalidade que se dá, que tende a conectar com relações abusivas, tende a ser também uma pessoa muito carente.
afetivamente. Uma pessoa que cobra retorno afetivo, seja o abusador ou a pessoa que se dá também a esse dilema do abusador, a pessoa abusada, mas que na verdade aí há sempre um conluio, há sempre uma ligação, e como se diz também, de acordo com o relacionamento que nós vivemos, de acordo com a pessoa com quem nós relacionamos, nós podemos também conhecer quem nós somos. Nós podemos conhecer, porque é um parâmetro. Há uma conexão. E a essência floral Chicorium será excelente para trabalhar, então, nos apegos emocionais, nas carências, nessa situação, então, que faz com que o indivíduo aceite qualquer que seja o relacionamento, porque não consegue ficar sozinho. Tem sempre que ter a presença de alguém. E muitas vezes, pelos detalhes, pela descrição, nós podemos até ver a pessoa citar, no processo terapêutico isso é muito comum, a pessoa que cita que está namorando, está se relacionando porque tem vergonha de estar sozinha, tem vergonha de estar nos convívios sociais, nos festejos sociais, desacompanhada. E há também, existem também aquelas que dizem que melhor é acompanhado, mesmo que a companhia não seja favorável. Então, quem está nesse esquema, quem está nesse ritmo, naturalmente tende a aceitar o que não deve. A essência floral chicório, então, tende a desenvolver no indivíduo esta resposta que deve vir dele para com ele mesmo, de saber se suprir, no sentido também de saber trabalhar na solidão, de saber acionar a luz que está dentro dele, no sentido de se tornar cada vez mais, através dessa solidão, no sentido amplo, unificado inteiro, a fim de poder, então, estabelecer uma relação melhor com os outros. E vamos considerar, pessoal, vamos considerar uma questão muito interessante aqui, mas que é um parâmetro básico. Da maneira também como nós relacionamos com a parceria, e aqui nós estamos falando de parceria afetiva, porque já que a parceria afetiva, ela trabalha em constituições mais profundas de nós. Ela trabalha em questões mais viscerais, porque envolve intimidade, envolve afeto, mas também através desta relação de afeto, da parceria afetiva, nós também podemos observar, nós podemos entender as várias outras formas de relação que vamos ter com as outras várias pessoas. E principalmente a relação que temos com nós mesmos. Bom, mas também, prazer aí, Edna Lima, prazer a todos vocês, a Patrícia, prazer a todos vocês. Muito prazer, muita satisfação pelos contatos. Este contato que se dá à distância, mas tão próximo. No intuito de acionarmos possibilidades terapêuticas para clarearmos, jogarmos luz nos dilemas existenciais. Esta live tem a finalidade didática, tem sim, mas tem, acima de tudo e sobretudo, a finalidade de nós, juntos aqui, nos conectarmos com a luz. E que possamos fazer neste momento um ato de meditação, uma mentalização positiva para todo o nosso planeta. E continuamos lá. Bom, diga com quem andas que eu direis quem é. Há uma conexão, então, aí no fato do relacionamento. Só que as pessoas também podem modificar, elas podem aprimorar. E uma relação que antes satisfazia, já pode não satisfazer mais. Por quê? Porque talvez um dos elementos aí da relação buscou o alto calibre,
foi tentando cada vez mais, e esse processo é gradativo, ele é constante, ele não tem fim, ele não almeja chegar à perfeição, ele é um aperfeiçoamento, mas digamos então que um dos componentes aí da relação tentou buscar maior percepção sobre ele mesmo. E aquele relacionamento que antes tinha um sentido, hoje não tem sentido mais. Porque o outro indivíduo estacionou no processo aí de não buscar a mesma percepção. Por compreensão, o relacionamento pode até continuar, mas será que vale a pena? Vamos lá, então, continuando aqui, vemos nesta live o assunto relacionamentos abusivos conjugado com a terapia floral. E nesse sentido aí, pessoal, eu recomendo um livro fabuloso. Um livro fabuloso, Criando União, de Eva Pierracos, editora Cultrix. Livro maravilhoso que trata do aspecto mais profundo do significado espiritual dos relacionamentos. É um livro útil para você que relaciona com o outro, útil para você que é terapeuta, pois no campo terapêutico o tom muitas vezes esbarrará nesta questão aí de relacionamento, mas é útil também para você que não é terapeuta, que não relaciona, que decidiu ter uma vida isolada de relacionamentos. Quer queira, quer não, você está sempre se relacionando. Porque você relaciona com a sua polaridade interna. O ânima e o ânimos estão sempre se conjugando. Bom, vamos lá no sentido de entendermos que o relacionamento abusivo só se dá também porque há um véu na percepção do indivíduo. E aí não só do abusador, mas também do abusado, não só do abusado, mas do abusador também. Mas aquele que tentar desfazer esse véu primeiro, tende a modificar a relação. E a modificação dessa relação pode representar o fim da mesma, porque também já não faz mais sentido. E neste ponto aí, acionamos então a essência floral Guinéa. Guinéa, feita das flores do Guiné, uma planta muito poderosa, uma planta que veio lá das regiões da África, trazida pelos escravos para o Brasil, porque esta planta era muito importante para eles, na cultura deles. E esta essência floral Guinéa ajuda a, entre aspas, uma linguagem metafórica, mas que acaba retratando bem a situação. Ela ajuda a cortar os laços doentios. Observe, pessoal, que esta planta, na tradição africana, tradição que veio para o nosso Brasil, porque nossa cultura é bem mista, esta planta é muito útil para bezições, para mal-olhado, para, entre aspas, romper laços doentios, e na terapia floral é assim que ela funciona. E muitas vezes a pessoa que está no relacionamento doentio não percebe isso. Mas aquele relacionamento não gera lucro, não gera bem-estar, só gera desagrados. Somente depois que a pessoa rompe, percebe isto, é que ela vai naturalmente perceber o quanto que aquilo estava sendo ocultado pela percepção. Nesse sentido aí, então, é muito importante a clareza das percepções. E se já falamos de essência floral relacionada aos chakras, se já falamos de uma fórmula floral relacionada ao terceiro chakra para a autonomia, agora vamos falar então para a percepção. A fórmula floral do sexto chakra é muito útil para a percepção.
E na mesma categoria, porque tem componentes semelhantes, observem vocês, na fórmula do sexto chakra, nós vamos ter a essência floral Philanthus, que é muito útil para rigidez comportamental. Nós vamos ter a essência floral Jasmino, que é muito útil para ilusão. Detalhes diversos da ilusão. É lógico que nós estamos falando de maneira resumida também, mas essas mesmas essências que estão na fórmula floral do sexto chakra estão também no poderoso Transfor. Transfor é uma essência muito útil para os processos de transformação e adaptabilidade. Nós o orientamos quando o indivíduo precisa dar uma guinada na sua existência. E dentro do Transfor também está a essência floral Guinéa. Bom, então aí, recapitulando, chicórium, ruta, chicórium, carência afetiva, ruta para acionar a força de vontade, a autonomia, Guinéa para cortar os laços doentios. Mas como que tudo isso funciona? Funciona pelo poder da terapia floral, no sentido de a essência floral, e isso também será tema que eu, Breno e Rodrigo discutiremos no curso do próximo sábado. A essência floral, ela representa a soma do arquétipo da planta. Então, o aprofundamento no arquétipo que está envolto aquela planta, no caso, por exemplo, a essência floral arruda, a essência floral ruta, feita das flores da arruda, reúne todo o arquétipo relacionado a esta planta. Assim nós saberemos, nós compreenderemos como é sua ação no indivíduo. Se é uma planta carregada de força de vontade, ela tende a acionar nossa força de vontade. Muito útil nos processos de convalescência, de recuperação. Quando nos perguntam qual é o tratamento que vocês orientam para vício, qualquer que seja o vício, nós sempre pensamos que o indivíduo primeiro precisa tratar da força de vontade. Precisa se tornar autônomo, acionar sua autonomia. Essência floral ruta é a primeira que nós pensamos. É lógico que no processo terapêutico, na conversa terapêutica, vários detalhes vão entrar aí e devem ser analisados. Cada caso é um caso. Mas se fôssemos generalizar, o que não podemos fazer em terapia floral, mas se fôssemos aqui generalizar o quadro, não a pessoa, não as pessoas que passam pela situação, ruta seguiria sendo uma essência floral muito orientada aí para os vícios, porque aciona a autonomia. Está dentro da fórmula floral do terceiro chakra, está também dentro do estimulis, que aciona a nossa própria estima, a nossa autoestima. E a essência floral chicório para o indivíduo que tende a interpretar os fatos através do aspecto emocional. Carente afetivo, sempre a buscar amparo no outro em relação ao que lhe falta. Agora, uma maneira de acionar em nós essa percepção do que nos falta é buscarmos o contato com nós mesmos. Por isso vem novamente o conselho de Santo Agostinho. Desenvolver o solilóquio, a conversa com nós mesmos. E aí, pessoal, então, vamos lá, no sentido de integrarmos Simone Merino, prazer pelo contato, Flávio. Muito prazer, pessoal, estarmos juntos nessa possibilidade. Pessoas queridas de São Paulo.
Vão colocando aí a localização de vocês para que o grupo também possa interagir. E também as possibilidades aí de lives, de assunto que vocês desejam, para que nós podemos compor aqui, fazendo a costura com a terapia floral, acionando as possibilidades terapêuticas para clarearmos, sentirmos luz nesses desafios aí que estão circulando na existência. Mas, novamente, repetindo, nós não precisamos de sofrer para aprendermos. Nós podemos, através da sabedoria, e uma excelente maneira para acionarmos a sabedoria é, sem dúvida nenhuma, desenvolvermos a conversa com nós mesmos. De Belo Horizonte, Eliette de Contagem, prazer pela presença. Aileen do Rio de Janeiro, Porto Alegre, maravilha, pessoal. Maravilha, pessoal de Curitiba. E, nesse sentido aí também, vamos verificando que o indivíduo que se dá a um relacionamento abusivo, que vive um relacionamento abusivo, ele aceita muito menos do que ele e do que qualquer ser humano merece. Ele aceita um salário muito baixo, entre aspas, falando, para a sua existência. Então, aceitar o que não se deve se dá também devido ao sentimento de menos-valia. De uma maneira ou de outra, quando nós circulamos o assunto relação abusiva, nós vamos cair, sem dúvida nenhuma, nas causas que estão relacionadas à baixa autoestima, a sentimento de menos-valia, a falta de autonomia, e daí vem, consequentemente, a busca de amparo sempre no outro. E porque não percebe o próprio valor, o indivíduo também, ele não percebe questões básicas da existência. É como se tivesse um véu nas suas percepções. O buquê da transformação, então, novamente falando, o estímulos, todos eles em conjunto vão favorecer de uma ou de outra maneira, talvez algum indivíduo vai precisar de um ou de outro, para clarear estas questões. Pessoal, nesse sentido aí também, quando se desenvolve essa conversa do indivíduo com ele mesmo, todas as formas de relacionamento tendem a ser expandidas. O relacionamento com os nossos próprios pensamentos, o relacionamento com as nossas próprias emoções, e aí passamos a vibrar naturalmente naquele axioma: orai e vigiai. Mas de maneira leve, de maneira delicada, sem sentirmos que isto é um esforço. Vai se dando vertiginosamente, vai se dando delicadamente, e nós passamos a encontrar prazer nesta autoinvestigação. Como eu sempre percebi, eu também sempre tentei passar isso para minhas filhas e passo também no processo terapêutico, só que com linguagens diferentes, para as filhas de uma maneira, na linguagem terapêutica, com pacientes de outra maneira, mas resumindo na mesma coisa. A busca de autoconhecimento, de autoinvestigação, do contato com nós mesmos, é o maior de todos os investimentos. Esta é a garantia para também nós podermos relacionar de maneira mais requintada, de maneira mais abrangente com qualquer forma de manifestação. Seja essa manifestação através de pessoas, seja essa manifestação através de coisas, de fatos, de ofícios, de ideias, de pensamentos, o que quer que seja. Porque assim cria-se uma rede
de conexões cada vez mais favoráveis. E neste sentido aí, participando vocês da minha experiência própria e cotidiana, funciona muito bem aquela constante, diária meditação. A meditação, principalmente no início da manhã, ela funciona como se fosse um maestro para direcionar, para orquestrar nosso dia a dia. E, como eu já comentei, comento sempre nos meus cursos, eu sempre carrego duas agendas. Uma agenda que descreve os meus afazeres cotidianos, as coisas práticas da existência, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que comprar, quem que eu tenho que responder, com quem que eu tenho que fazer contato. Esta é uma agenda que me acompanha para as questões mais cotidianas, mais práticas da existência. Agora, eu tenho uma outra agenda que eu descrevo as questões que se relacionam mais à minha essência. E nesta, através da autoobservação, eu tento colocar diretrizes para a minha reforma íntima. E é nesse sentido aí também que vem os mantras. Quer que eu repita o mantra? Tá. O mantra que foi repetido na live de hoje, do início, pode ser no plural, se você vai falar na sua casa, mas pode ser na primeira pessoa, no eu. Então, vamos para o eu. Envolvendo todos os nossos eus aqui. Suavizo minha existência. Pela sabedoria é que vem minha experiência. E falo isso repetidas vezes, quando estou perto de pessoas, que não há dificuldade de ouvir isso, porque nós devemos tomar também o cuidado perto de quem nós pronunciamos palavras tão arrojadas. Quando então estou perto de pessoas que podem ouvir, eu pronuncio em voz alta, no mínimo 3 vezes direto. Se o ambiente pede silêncio, eu continuo pronunciando, mas só que mentalmente, uma pronúncia mental. E assim vou criando vários outros mantras e vou repetir mais alguns aqui para vocês. Os que têm girado bem aqui em nossa casa durante esses tempos têm sido libertação para a percepção da consciência cósmica. Libertação para a percepção da consciência cósmica. Sem definir libertação do que é. Mas devemos estar prontos para as libertações, para as transformações. E nesse sentido aí também, já vem outro. Eu abraço com coragem, com força, com esperança e com alegria todas as transformações. Eu aproveito o aspecto positivo de todas as transformações. Pois não é a transformação, a mudança, o que mais mexe conosco, com nós seres humanos? Então vamos mudar a polaridade, vamos passar a observar o agrado, o aspecto positivo das transformações, porque as transformações vêm por uma legítima necessidade. E quando elas vêm, porque já saturou, já se tornou obsoleta a experiência passada, já está saturada. Então vem a transformação. Nesse sentido, se nós pudermos nadar a favor da transformação, melhor. Pessoal, e na minha prática de estudo, nas minhas práticas de meditações, sempre também associo o estudo do I Ching. E se existe um manual para nos ajudar bem nesse processo da transformação, um manual escrito, esse manual é o I Ching. Já pego aqui os meus 2 livros de estudo para vocês. Vou repetir, tá? Vou repetir os mantras para vocês anotarem.
Vamos esse da transformação. Eu abraço com força, confiança, esperança e alegria todas as transformações que me acontecem. Eu aproveito o aspecto positivo das transformações. Neste sentido aí, nós estamos trabalhando no aspecto positivo do Transform. Então esse também é o objetivo, até no sentido de nem precisarmos de utilizar a terapia floral, porque a terapia floral realmente é muito favorável, mas oxalá o dia em que nós não vamos precisar de mais nada disso. De fato, a terapia floral, a homeopatia, todos os remédios, todos os tratamentos aí são muito favoráveis. Mas eles são para ainda nos lembrar de questões que estão dentro de nós. Mas uma vez nós acionando em nós essas possibilidades, e isso vem mesmo através do processo de meditação, e a meditação colocada na prática cotidiana, nós estaremos cada vez mais naquela sintonia do fides, palavra que vem do latim e que traz para o português a palavra fé, e tem relação com fidelidade. Nós estaremos fidelizados com o canal divino. Bom, mas iria apresentar para vocês os livros do I Ching, né? Sabedoria Milenar e Ching, o livro das mutações, o livro da transformação. Tem esse aqui que é o bem conhecido, básico, fundamental, fácil de encontrar, do Richard Wilmer. Tem um prefácio de Jung muito interessante, mas tem esse aqui também que eu aprecio muito. Como que eu uso o I Ching? Olha, eu uso mais a título de meditação, tá? Meditando em cada hexagrama, fazendo um estudo corrido deles. Estou sempre estudando, estou sempre lendo esses livros. Não uma leitura direta, porque leitura direta, assim, é um livro para saborear, ler aos poucos. Mas também faço os jogos com as moedas, intuindo, sentindo e entendendo que aquele hexagrama que sai num determinado jogo implica, envolve, se relaciona a vários outros hexagramas. Então, é uma resposta que eu sei que eu não vou conseguir decifrá-la pelo consciente, mas o meu inconsciente saberá deduzi-la. E não utilizo o I Ching, não utilizo o tarô, nem a astrologia para questões práticas, bem básicas, bem cotidianas. Utilizo tudo isso para autoconhecimento, para autotransformação. Assim também como eu ensino o tarô nos cursos, nas imersões. Pessoal, então é isso aí. Luz, clareza, bem-estar em todas essas questões e que possamos cada vez desenvolvermos um relacionamento franco, sincero com nós mesmos, de solitude, de solilóquio, porque esta é a garantia para nós não nos envolvermos em relacionamentos abusivos. O primeiro abuso que se dá é o abuso que nós cometemos com nós mesmos. Então, se ocorre abuso em relações com fatos, com coisas, isso é só consequência de uma relação que está se dando de nós para com nós mesmos. Porque o universo observado depende também do observador. E uma vez que nós abrimos os olhos, tiramos o véu que tapa nossas percepções, nós podemos, então, viver uma existência com a suavidade, aprendendo através da sabedoria. Para vocês, com muito prazer, muito obrigada pelas presenças aí, muito obrigada. E a nossa próxima live, nós anunciaremos qual será o tema. Mas estamos com um conjunto de temas muito interessantes, tá? E também aceitamos sugestões.
Muito prazer pelo contato e se desejarem discutir alguma questão que foi passada aí, aqui passa tudo muito rápido, entre em contato comigo pelo WhatsApp, pelo e-mail, é um prazer respondê-los. Essa live será salva e ficará disponível no Instagram dos Florais de Minas durante 24 horas. Para vocês, com muito prazer. Namastê.